E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver como trabalhar com a API de Fragments do Android, tá? É uma API que já tem algum tempo aí no Android. Ela é bem simplesinha de ser utilizada, mas permite com que a gente possa trabalhar com coisas bem complexas aí dentro do Android, tá ok? Então vamos lá. Seguindo aí, antes da gente começar a falar sobre o Fragments aí e ver como trabalhar com isso aí na programação, tá? Alguns detalhezinhos importantes aí sobre os Fragments. Primeiro, eles surgiram lá na versão 3.0 do Android, tá? Então já estão disponíveis aí já há um bom tempo. E por que eles surgiram, tá? Lá na versão 3.0 a gente teve o Android começando a rodar em tablets, tá? Até então a gente tinha o Android rodando só em smartphones, com telas relativamente bem pequenas. E a partir de um certo momento a gente começa a portar o Android para tablets que têm um espaço de visualização bem maior. O que acontece? Todos os aplicativos que eu tinha rodando num smartphone adaptado para aquele tamanho de tela, em um tablet as coisas ficam todas distorcidas, a gente tem espaço adicional na tela que não deveria ter, tá? Então vira toda uma confusão o layout dos nossos aplicativos. Então, os fragments eles foram criados justamente quando a gente começou a trabalhar com tablets no Android, para que você conseguisse otimizar o espaço de tela que você tem num tablet, para conseguir encaixar mais coisas ali dentro e não ficar aquela coisa esticada, né, do nosso aplicativo. Hoje os fragments são utilizados para bem mais coisas, tá? Não é só para dividir a tela, tá? Então tem várias situações onde você pode acabar utilizando fragments. E eles não servem só para dividir a tela, tá? Mesmo naquela época ali, o exemplo mais clássico era sempre dividir a tela em duas partes. Mas você pode fazer a divisão da tua tela ali utilizando fragments em 4, 5, 6 partes, tá? Tudo depende do que você quer fazer ali no espaço disponível do tablet. Basicamente, o exemplo mais clássico que a gente tem até na documentação do Android, e é o exemplo que a gente vai implementar aqui também, você tem lá uma activity com uma lista de itens, tá? O usuário selecionou esse item, ele abre uma nova activity com os detalhes daquele item selecionado. Quando eu faço essa disposição de layout aqui num tablet, eu coloco as duas coisas em uma única activity, tá? Tanto a lista quanto a minha parte de detalhes. Só que aí que tá, eu não vou implementar tudo de volta. Então o que acontece? O meu fragment, ele tem toda a implementação da parte de detalhes e a minha lista, o meu fragment da lista tem a implementação dele também, que é a responsabilidade dele. No meu tablet eu só junto os dois fragments, cada um tem a sua responsabilidade, mas daí eles conseguem se conversar através da minha activity que vai estar no fundo aqui gerenciando a comunicação entre essas duas coisas, tá ok? Parece um pouquinho complicado, mas a gente vai ver ali na programação que é bem tranquilo de trabalhar com isso daí. Seguindo aqui, a gente pode dizer que os fragments eles funcionam como se fossem mini activities para a gente, tá? Já que eles têm uma lógica de negócio própria deles, tá? Eles têm um ciclo de vida próprio, embora o ciclo de vida do fragment seja atrelado ao ciclo de vida da activity. O que significa isso daí? Que se a minha activity ela vai lá para um on pause ou um stop, o fragment ele também tem que ir para on pause ou um stop, exatamente na mesma ordem em que o ciclo de vida da activity ocorre, tá? Então ele acompanha o ciclo de vida da activity nos métodos que têm correlação. E o fragment ele não pode ser executado sozinho, tá? Então você nunca vai conseguir ir lá no teu manifest, eu vou declarar um fragment aqui no meu manifest, tá? Não tem como fazer isso daí. Então, quem tem que gerenciar os fragments é a activity, tá? Então a gente vai estar trabalhando com a activity é que vai chamar os fragments para montar o layout ali que você organizar através do XML. Basicamente, o ciclo de vida do fragment aí, tá? Eu peguei aqui da documentação lá do Android mesmo, tá? Então você tem um fragment. Quando ele é adicionado, que a Activity manda ele ser adicionado, ele vai chamar o onAttach para vincular o fragment com a Activity. Aí ele chamou um create do fragment, que a gente também tem um correspondente a um create na Activity. Um create view do fragment para gerar o layout dele. Um activity create, que é chamado quando a activity terminou, ou um create dela.
ou um start do fragment, que também chama um start da activity, ou um resume do fragment, também chama um resume da activity. Aí o fragment ele vai estar disponível lá para interação com o usuário. Deixa que tem um pause ou um stop, que também tem correlatos na activity. On destroy view, né, o fragment está sendo destruído, então o layout dele é liberado. On destroy e on detach para ele desvincular da activity onde ele está vinculado. E aí ele é destruído, tá ok? A gente vai ver esses métodos aqui, a gente vai implementar ali na programação para que vocês possam ver a ordem com que eles são chamados aí, tá ok? Então não se precisa se preocupar por enquanto com isso aqui. Para a gente trabalhar com fragments aí, basicamente vocês vão estar utilizando 3 classes, tá? Fragment, Fragment Manager e Fragment Transaction. A Fragment é a classe que a gente vai ter que estender, tá? Igual a gente faz lá com a Activity, que a gente faz um Extends Activity. O Fragment Manager é um serviço do sistema aí que o Android provê para a gente para que você possa manipular os fragments que estão disponíveis na tela. E o Fragment Transaction que vai permitir com que a gente possa remover, adicionar, substituir fragments aí em tempo de execução, tá ok? A gente vai trabalhar com as 3 aí, é bem tranquilo. Bom, para a gente começar a trabalhar aqui então com os fragments, vocês vão criar um projetinho novo aí no Android Studio, tá? Chama lá de Fragments, tá? O nome do projeto. Para que você trabalhe com Fragment, você vai precisar de uma classe que herde a classe Fragment e de um layout. No nosso caso, a gente vai usar o layout, tá? Ele é opcional, tá? Não é obrigatório você sempre trabalhar com layout com Fragment, até porque existem situações onde a gente acaba criando um Fragment só para ele funcionar ali como uma, digamos assim, uma gambiarrinha ali pra gente para conseguir fazer determinados itens da programação, tá? Daí você não precisa do layout para te ajudar nisso daí. E a gente tem 2 formas de trabalhar com Fragment, tá? Uma via tag e outra via programação. Você vai acabar trabalhando sempre quase que com as duas em conjunto, tá? Dificilmente você vai conseguir trabalhar só com a tag ou só com a programação. Se o teu projeto for extremamente simples, você consegue fazer o fragment só via tag. Ou se for muito complexo, aí você vai acabar trabalhando só com programação, mas o mais comum é trabalhar com as duas coisas em conjunto. Vamos criar o nosso projeto aqui, tá? Então no Android Studio aí. Chama lá de Fragments. API 19. Add no activity. E só aguardar daí o projeto criar aí. Então tá aí nosso projeto. Vamos pegar aqui só fazer aquelas modificações lá no Styles. Android dim Olo Light Dark Action Bar. Epa. E daí a gente vai começar aqui criando os nossos fragments, tá? Então, ou melhor, vamos começar pela Activity aqui. Só para ele gerar a pastinha de layout pra gente ali, como a gente vai precisar da Activity mesmo, tá? Então, botão direito lá no Res, New Activity, Empty Activity, tá? Main Activity, marca como Launcher ali. Finish. Então a gente vai ter a nossa Activity aí. Por enquanto, fecha ela ali. Não vamos mexer com ela por enquanto. E a gente vai criar o nosso Fragment aí. A gente vai pegar aqui e criar 3 fragments, tá? Então vocês vão vir aqui no layout, a gente vai ter que ter 3 layouts. File name, então colocar aqui fragment 1. Vamos criar mais um aqui. Layout resource file. Fragment 2. Mais um layout. Fragment 3. Em cada um dos layouts a gente vai colocar aqui um large text. Só com o nome aqui. Fragment 1. Fragment 2. E Fragment 3. E daí vamos colocar aqui, né, match parent. Vamos colocar aqui um background aí, tá? Só clicar nas reticências ali. Vamos ver uma cor aqui.
holo green light. Então tá aí, ó, corzinha verde. E o nosso gravity. Vamos colocar aqui center horizontal, center vertical. Beleza? Para os outros layouts a mesma coisa, tá? Então, match parent, background. Vamos pegar aqui holo red dark, gravity, center vertical, center horizontal. E para o nosso último layout lá também, match parent, background. Vamos pegar aqui holo orange dark. Cor vocês podem escolher qualquer uma, tá? É só para a gente poder diferenciar ali depois. Center horizontal, center vertical, beleza? Tá aí os nossos 3 fragments aí. Vamos fechar os layouts aqui. E agora a gente vai criar as nossas classes aí, tá? Então, botão direito aqui no pacote, New Java Class, Fragment 1, Extends Fragment. A gente vai implementar aqui o onCreateView do Fragment, tá? Que é o método responsável por pegar aquele layout nosso ali do Fragment e inflar ele, tá? É semelhante ao setContentView lá da Activity. Vamos pegar aqui então, vInflator, que está ali como parâmetro, tá? Ponto inflate, R, o layout do Fragment, a view container, né? No caso o view group aqui, e false, para ele não inflar e já aparecer aí, porque a gente vai retornar essa view aí, né? No onCreateView ele pede uma view de retorno, que é o nosso layout ali no caso, então a gente está retornando aí. Vamos criar aqui as outras classes aí, Fragment 2, Extends Fragment. Vou copiar isso aqui, tá? Porque como é a mesma coisa. Ok, só vai mudar o layout aqui para Fragment 2 e vamos pegar lá o nosso Fragment 3. Extends Fragment. Então tá aí, temos as nossas classes de Fragment criadas, tá? Agora a gente vai vir aqui no layout da nossa Activity. Vou tirar esses paddings aqui, tá, do nosso layout. E vou mudar aqui para um linear layout. Vocês vão pegar aqui nesse botãozinho, tá? Pressiona ele lá. Ele vai deitar o layout da gente. A gente vai fazer aqui o exemplo clássico, tá? De trabalhar com 2 itens aí, uma lista e uma parte de detalhes, tá? Então, como ele é projetado para trabalhar em modo paisagem, tá? Então a gente vai deitou aqui o nosso layout para ficar mais fácil de montar aí as coisas, tá? Fez isso aqui, vocês vão pegar aqui um linear layout vertical, arrasta lá, e mais um linear layout vertical. Para o primeiro linear layout vertical, vocês vão colocar aqui a largura 0 dp e peso 3. E para o segundo, a gente vai colocar também 0 dp e peso 7. Tá ok? Ó. Então tem um linear layout, outro linear layout. Assim, o próprio sistema fica responsável por ajustar o espaço desses elementos na tela aí, com base nos pesos que eu estou informando. Aqui basicamente é como se eu estivesse falando assim, ó, isso aqui vai ter 30%, isso aqui vai ter 70% da tela, tá? Independente do tamanho da tela, digamos aí do meu tablet que eu vou estar trabalhando. Daí nessa linear layout do meu lado aqui, eu vou colocar um list view, tá? Então vamos pegar aqui o list view, só arrastar ele lá, tá? Temos o nosso list aí. E do lado aqui a gente vai colocar um fragment aí, tá? Então vocês vão vir aqui embaixo, ó, na Custom, tem fragment lá. Só clica nela
E a gente vai selecionar aqui o fragment 1, tá? Só cuidado para não selecionar outros fragments aí. Dá um OK. Tá? Ele vai colocar o fragment ali. Se você quiser ver ele já ali aparecendo, é só vir aqui em use @layout, tá? Só clica em cima ali, ele vai carregar o layout do fragment ali pra gente. Fez isso daí, a gente tem o layout da nossa activity com a lista e com o fragment inserido aí via XML, tá? Então a gente tem o nosso fragment aí do ladinho com a tag fragment. Vamos pegar aqui nossa activity pelo Java agora. A gente vai fazer algumas coisinhas aqui, tá? Vamos popular o nosso list view ali. Então a gente vai criar aqui os itens do nossa lista lá. Vamos colocar aqui, os itens são os nossos fragments que a gente vai estar manipulando, tá? Então fragment 1 método do fragment 1. Fragment 2, fragment 3. Vamos recuperar o nosso list view aí. List view, find rd list view. Precisamos de um array adapter. New array adapter, contexto, layout e a nossa lista. List view.set adapter, nosso adapter aí, tá? Então, na nossa main activity a gente só tem aí, tá populando o nosso list e o layout tá vindo lá pelo set content view, tá? Então ele vai carregar o fragment aí a partir da tag XML. Então, por enquanto a gente não está trabalhando com ele via programação, tá? Manda rodar lá, só para vocês verem aí como que está funcionando. Eu tenho aqui o dispositivo meu físico, tá? E tem um emulador também com um tablet aí. Vocês podem estar criando um tablet no emulador lá na AVD. Fica melhor para trabalhar com esses exemplos de fragment aí, tá usando o emulador de tablet, mas se você quiser pode usar o dispositivo físico também, tá? Não tem problema. Eu vou selecionar aqui o emulador de tablet, tá? Só para ficar melhor de a gente estar visualizando as coisas aí. Dá um OK lá. E daí só aguardar aí a coisa toda aparecer pra gente aí. Então aí o nosso aplicativo, tá? Rodando dentro de um tablet aí. Então a nossa lista lá que foi populada, o nosso fragment carregado via XML, tá? Por enquanto não tem nada funcionando ainda aí. Então a gente vai implementar a nossa list view para fazer o que aqui? Quando eu clicar no item da minha lista, ele vai substituir esse meu fragment aqui do meio, tá ok? Então vamos lá para nossa programação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aí é trabalhar com a opção aqui método do fragment 1. Então a gente vai chamar um método que vai estar implementado lá no nosso fragment, tá? Imaginando que os fragments têm essa lógica de negócio própria deles, tá? Então eu vou pegar meu fragment 1 aqui e vou trabalhar aqui com um método aqui dele, public set texto, que daí a gente vai mudar o texto daquela text view que está lá no layout do fragment, tá? Então a gente vai pegar aqui, get view ponto find view by id, rd ponto. Agora só tenho que descobrir qual é o ID do layout que eu estou trabalhando aqui, né? Aqui, text view. Então tá certo aqui. Vamos pegar aqui um text view, text view, text view. Beleza. E daí, text view.set text. Tá?
O fragment, dentro dele vocês não podem chamar find view by ID direto, tá? Você tem que recuperar isso daí através de um contexto para poder chamar isso aqui, tá? Então, ou você usa o getView, que você só pode utilizar depois que você tiver chamado onCreateView, tá? Senão ele vai dar nulo para você, porque o layout ainda não vai existir. Ou você pode chamar o getActivity, que daí ele vai retornar para a gente a activity host do meu fragment lá, tá? Feito isso daí, aqui na nossa main activity, como que eu vou conseguir chamar esse método desse fragment1 aqui, tá? Como eu incluí ele pelo XML, então eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou só implementar o adapter, o listener desse meu list view aqui. Set on item click listener. Vamos apontar para a nossa classe mesmo aqui. Implement on item click listener. Implementar aqui os métodos. Então, ó, if position igual a 1, tá? Então, a posição 0, posição 1, 2, 3. Então, posição 1. Aí, a gente vai ter que trabalhar aqui com o Fragment Manager para conseguir trabalhar com esses fragments que estão sendo exibidos dentro da minha activity. Fragment Manager. Vamos recuperar aqui ele. Opa. Get Fragment Manager. Tá ok? Recuperei o meu Fragment Manager ali. Você vai vir aqui, ó, Fragment 1, que é o nosso fragment chamado de frag1, find fragment by ID ou find fragment by tag. Como o nosso fragment está inserido no XML, a gente consegue recuperar ele por find fragment by ID. Se eu estiver trabalhando com o fragment só via programação, eu consigo recuperar ele só pelo find fragment by tag, tá? Mas via XML vocês podem utilizar qualquer uma das duas opções aí. No nosso caso, como a gente já tem o ID no fragment lá, tá? Então eu vou recuperar aqui pelo ID mesmo. Só confirmar lá. Então a gente tem aqui ID, tá? Fragment. Você pode inserir aqui a tag também, tá? Ele tem Android tag ali, tá? É uma outra opção que você tem também de trabalhar com os elementos aí. Mas no nosso caso aqui a gente vai pegar só pelo ID mesmo. E daí, igual o find view by ID, tá? A gente tem que fazer o cast ali também. Fragment 1. E daí é só frag1.set texto. Alterar texto do fragment. Tá ok? Manda rodar lá. Então aí nosso aplicativo, tá? Então aqui eu vou recuperar o meu fragment através do Fragment Manager e chamar o método que eu tenho implementado dentro do meu fragment, tá? Então a minha activity interagindo com o fragment que eu tenho exibindo na tela aí, tá? A gente vai fazer algumas modificações agora para carregar o nosso fragment 1 aqui via programação, tá? E não mais lá pelo XML, tá? Então a gente vai ter que utilizar agora o find fragment by tag, tá ok? Então só vamos voltar aqui. Então nosso código aí, a gente vai pegar aqui nossa activity, vamos tirar isso aqui, esse fragment nosso aí. E esse linear layout aqui a gente vai dar um ID para ele agora, porque a gente vai trabalhar com ele, tá? Então a gente vai colocar aqui um ID aí, container. E daí os nossos fragments a gente vai carregar via programação dentro desse linear layout aí que a gente tem do lado aí, tá? Então, vou só fechar aqui agora. Nosso fragment também. Então vamos fazer aqui os outros tratamentos aí. If position igual a 0. Daí aqui
else if, né? Então, se for a posição igual a 0, eu não tenho o meu fragment aí. Então, eu tenho que incluir ele na minha tela. Então, eu vou criar aqui o meu fragment 1. Frag 1. New fragment 1. E daí, para que você consiga incluir esse fragment aí, você vai ter que trabalhar com a classe fragment transaction, tá? Ela que permite com que você possa incluir, remover, substituir fragments em tempo de execução. Então a gente vai pegar aqui, ó, fragment manager.begin transaction, tá? Ele retorna uma fragment transaction. Então vamos atribuir aqui, ó, fragment transaction. E daí a gente vai colocar aqui ft. A gente vai usar aqui replace, tá? Porque eu vou fazer o remove na inicialização, o edd na inicialização. Então, vou colocar aqui replace. Aí a gente tem o container para o nosso fragment. No caso, vai ser aquele linear layout, tá? Então, vou colocar aqui, ó, id.container, o fragment nosso, tá? Frag1. E uma tag, para que a gente possa utilizar depois pelo find fragment by tag lá, tá ok? Vou chamar aqui de frag1 mesmo, que é o próprio nome da classe para que a gente consiga identificar. E a gente tem que concluir com um commit, para que ele salve as mudanças que a gente fez através do fragment transaction, tá ok? Já vou aproveitar aqui e fazer o fragment 2 e o 3 também, que tem uma implementação bem similar. Position igual a 2. Opa. Else if position igual a 3. Vamos copiar isso aqui. Aqui também. Então, aqui a gente tem o fragment 2. Frag 2. E aqui a gente tem o fragment 3. Então tá aí, ó. Frag 1, 2, 3. A hora que a gente iniciar o nosso aplicativo, ele não vai estar carregado nenhum fragment, tá? Manda rodar lá, só para ver como que vai ficar aí. Só deu um probleminha aqui na hora de rodar, tá? A gente tá usando find fragment by ID, mas a gente não tem mais fragments aí no XML. Vamos trocar aqui. Find fragment by tag. E der o nosso frag 1 que a gente tá mexendo aí. Beleza, agora é só mandar rodar lá. Então aí nosso aplicativo, tá? Fragment 1 sendo adicionado em tempo de execução. Fragment 2, fragment 3. Tem o meu fragment 1 aqui, tá? Método do fragment 1, ok? Fragment 2, beleza. Tô no fragment 2, vou vir aqui, ó, método do fragment 1. Ele vai dar um erro para mim, tá? Porque eu não tô com aquele fragment aberto ali, tá? Então a gente tem que fazer algumas correções aí no nosso código. Então vamos vir aqui, ó. A gente vai procurar pelo fragment, só que a gente só pode trabalhar com ele se ele realmente estiver na tela, né? Então if frag1 diferente de null, aí ele altera o texto, tá? Aí já evita esse probleminha pra gente aí. Vamos mandar rodar de volta lá. Nosso tablet. Então aí nosso aplicativo. Vou pegar aqui, ó, fragment 2. Tá? Se eu clicar aqui, agora não vai dar erro, não vai fazer nada. Vou chamar o fragment 1 e agora eu vou alterar. Aí, ó. Beleza? Então sempre lembrem aí de quando você for chamar os métodos do fragment, tá? De verificar se quando você recupera ele pelo find fragment by tag ou pelo by id, se ele realmente retorna o fragment para você, tá? Então ele pode vir nulo ali caso o fragment não esteja aí na activity, tá ok? Um outro problema que a gente tem aí quando a gente trabalha com fragments também é o que lá? Quando a gente trabalhava com activities e você vinha aqui no voltar, ele voltava da activity que você tava para activity anterior, tá? Aqui no meu fragment eu só vou sair aqui, vou abrir de volta. Então ó, vou vir aqui, ó, fragment 3, 2, 1. Apertei em voltar,
a ideia é que ele voltasse para o meu fragment anterior, que era o meu fragment 2, e não que saísse do meu aplicativo inteiro, tá? As activities, elas possuem aquela pilha também, tá? Assim como o sistema tem uma activity stack, a activity em específico, ela tem uma fragment stack, tá? Só que você tem que informar via programação que você quer trabalhar com isso daí, tá? Ele não ativa por padrão esse tipo de coisa aí, tá? Como que você vai fazer isso daí? Aqui na programação, antes de fazer o commit aí, você vai vir aqui no teu fragment transaction, tá? E vai colocar aqui, ó, add to backstack, tá? Ele tem um parâmetro ali que é uma string, que é para identificar esse conjunto de alterações que você está fazendo através do fragment transaction aí na backstack. Porque quando você manda depois voltar, você pode utilizar a Fragment Manager para voltar para um estado específico da backstack dos fragments ali, tá? Mas o mais comum é a gente passar nulo mesmo, tá? Mas você poderia passar o identificador aí, tipo, frag1, tá? Você pode fazer isso daí. Vou utilizar como um mesmo e faz essa mesma ação aí em todos os fragments aqui. Manda rodar lá. Então aí, ó, nosso aplicativo, vou vir aqui, ó, fragment 3, 2, 1. E agora eu vou vir aqui no voltar. Ele é para voltar para o meu fragment 2. Ó, e daí eu vou voltar para o fragment 3. E daí do fragment 3, ele volta para minha tela em branco. E daí agora sim ele sai do meu aplicativo, porque daí eu não tenho mais nenhum fragment na minha pilha de fragments aí que está vinculado à minha activity. Então daí ele sai do meu aplicativo, tá ok? Então você consegue dar uma experiência melhor para o usuário aí quando você está trabalhando com fragments, de forma que a pessoa pode no voltar aí voltar algumas ações aí que você vai fazendo com os fragments, tá ok? Seguindo aí, então fragment transaction é add to backstack. A questão de transições também, tá? Você pode estar trabalhando aí no fragment, tá? Então você pode vir aqui, por exemplo, e ali no fragment ele só faz aquela substituição bem rápida ali sem nenhum efeito, né? Mas você pode trabalhar com um fragment representando uma tela, igual fosse uma activity, tá? Então às vezes é interessante colocar aí uma transiçãozinha para indicar para o usuário que está acontecendo alguma coisa. Então você pode vir aqui, ó, no fragment transaction, tá? Set transition. E daí colocar aqui fragment transaction ponto. Dele tem umas transições ali que vocês podem escolher, tá? Fragment close, fade, open, tá? Eu vou fazer uma de cada aqui para que a gente possa ver a diferença aí. Close. Tudo antes do commit, tá? Senão e o fade. Beleza? Manda rodar lá. Então é o nosso aplicativo, tá? Então vamos vir aqui no meu fragment 1, ó. Ele está com efeito open. O meu 2 está com close e o 3 com fade. Então efeito close e um fade. E daí quando você faz o back, como a gente está trabalhando ali com o add to backstack, tá? Ele volta tudo, tá? Inclusive a transição. Então, ó. Tá ok? Então, aqui como a gente está trabalhando com o fragment na mesma tela, às vezes não faz muito sentido trabalhar com a transição. Mas como a gente tem a opção de trabalhar com o fragment como se fosse uma activity, então para indicar essa transição de uma tela para outra, aí você pode trabalhar aí com o set transition para mostrar para o usuário que realmente está acontecendo alguma coisa aí, tá ok? E daí aqui agora a gente vai fazer algumas modificaçõse para que quando a gente abrir o nosso aplicativo ele já carregue algum fragment para a gente aqui do lado. Então aqui no nosso código a gente vai pegar aqui no nosso onCreate aí. Vamos pegar o nosso frag1 aqui. Vou tirar aqui o set transition e o add to backstack. Não add. Tá, a gente está adicionando aí quando o código inicializado. Manda rodar lá.
Então aí nosso aplicativo aí já inicializou agora com um Fragment, tá? Só que eu vou mostrar um probleminha de fazer isso aqui, tá? Essa inicialização do Fragment aqui direto assim no onCreate. Manda rodar a tela, tá? Se vocês não tiverem essas opções aqui do emulador, vocês podem usar o F11 aí, ou Ctrl F11, alguma coisa assim, ele faz a rotação da tela do emulador, tá? Então eu rotacionei a tela do meu tablet, vou rotacionar de volta. E beleza, rotacionei a tela, agora eu vou navegar aqui, ó, Fragment 2. Opa, não foi lá meu Fragment 2. Ó, Fragment 3. Agora entrou o Fragment 2, mas eu mandei o Fragment 3. Vamos lá, de volta. Ó, agora foi. Ó, não entrou o 2. Agora foi. Tá vendo a confusão que ocorreu ali? E daí até não voltar, ó. A coisa tá totalmente perdida ali no backstack. Nossa, até saiu da aplicação. O que acontece aí? Quando a gente trabalha com Fragment, essa transação que você faz aqui de adicionar ou de substituir, ela é permanente, tá, na tua aplicação. Então, assim, a Activity, por mais que quando você rotacione a tela, a Activity ela faz o onDestroy dela e faz o onCreate de novo. Só que o Fragment, ele não faz isso, tá? Essa transação ela é permanente, então ela fica ali durante todo o tempo do ciclo de vida da Activity. Então aqui basicamente o que você fez? A primeira vez que o teu aplicativo foi carregado, ele adicionou o Fragment 1. Você rotacionou a tela, a Activity ela foi redesenhada, mas o Fragment não. Tá? O que ele fez? Ele adicionou mais um Fragment lá dentro da Activity. Tá? Então eu tenho dois Fragments 1 que foram criados ali no onCreate. Aí eu rotaciono mais uma vez, ele adiciona mais um. Tá? Então chega uma hora que a coisa toda sai do controle, igual vocês viram ali, né? Daí não funciona mais o botão voltar, você não consegue mais substituir os fragments que estão na lateral. Então, o que é o ideal você fazer aqui, tá? Quando uma activity ela é rotacionada, o Android ele vai tentar salvar as informações que tem dinâmicas para trabalhar com o Save Instance State, tá? E para não deixar isso aqui ocorrer, o que você vai fazer? Eu vou verificar se o meu Saved Instance State aqui é igual a null, tá? Porque se for null, é a primeira vez que o meu onCreate está sendo chamado. Daí ele vai fazer isso aqui só uma vez para mim, tá? E não vai ficar adicionando o fragment várias vezes dentro da minha activity, tá? Então quando vocês forem inicializar um fragment aí direto da tua activity, sempre lembrem de verificar esse saved instance state, se ele é nulo, tá? Para evitar de quando o usuário rotacionar a tela, que é um dos casos que ocasiona essa chamada de mudança de configuração, mas existem outras situações onde isso também pode ocorrer. E faz essa checagem para não deixar o fragment que você estiver trabalhando ser adicionado mais de uma vez, tá? Vamos só rodar aqui. Então aí agora o nosso aplicativo, tá? Vou rodar de volta a tela aqui. Vou rodar de novo. E daí vou vir aqui, ó, Fragment 2. Ó, agora adicionou. Aquela hora a gente veio aqui e ele não tinha adicionado o Fragment 2. Então, Fragment 3, tá? Agora funcionando normal aí a nossa pilha de fragments aí, tá ok? Então, sempre lembrem aí de fazer essa verificação, tá? No onCreate quando você trabalhar com fragment. E se você precisar carregar um fragment já a hora que a activity é criada, tá? Caso não precise fazer essa carga inicial aí, daí não precisa fazer essa checagem aqui. Mas no nosso caso, como a gente colocou o fragment 1 ali, então faz essa checagem aí só para garantir que quando rotacionar a tela, o fragment não seja adicionado de novo aí, tá? Justamente, só para lembrar, as transações dos fragments aqui elas são permanentes, tá? Então elas ficam o tempo todo ativas aí enquanto o teu aplicativo está em execução, tá ok? Seguindo aqui, a gente tem aí o setRetainStance, que ele tem uma funcionalidade aí bem legal. Só que antes vamos mostrar a forma mais complexa, né? Vou pegar aqui o meu
fragment 1. A gente vai criar aqui uma propriedade aqui, int count 0. E daí no onResume do meu fragment, eu vou chamar aqui count mais, tá? E daí o que a gente vai fazer? Igual a gente fazia lá na Activity, quando o fragment ele é destruído e recriado, a gente salvava as coisas lá na Activity no onSaveInstanceState, para que a hora que o layout da Activity fosse redesenhado, a gente conseguisse reaproveitar essas coisas, tá? Então aqui no Fragment a gente também tem isso daí, embora o layout do Fragment não seja perdido, mas as informações dinâmicas que você de repente venha a trabalhar aí, como propriedades que você altere em tempo de execução, ele zera para você, tá? Se você não salvar essas variáveis aí quando ocorrer a rotação de tela. Então a gente vai pegar aqui outstate.putInt, chamar aqui de count e salvar o nosso count. E daí aqui no nosso onCreateView aí a gente só vai fazer um log disso daí, só para a gente ver o que vai acontecendo aí. SavedInstanceState.get getInt count app, tá ok? Então aí, a hora que ele iniciar o nosso aplicativo, ele vai incrementar o nosso count, rotacionei a tela, ele salva e usa de volta ali o count, tá? Só fazer umas checagem aqui, senão vai dar problema ali. SavedInstanceState diferente de null. Aí ele faz o log, né? Senão vai dar problema ali a hora que eu der o meu getInt aí. E a gente vai pegar aqui o nosso count, recebe o valor que tiver ali dentro. E daí ele é incrementado no onResume, tá? Só para mostrar para vocês aí. Tá? Essa aqui seria a forma mais complexa de trabalhar aí com salvar propriedades que você de repente precise alterar em tempo de execução aí dentro do teu fragment, tá? Né? É igual que a gente viu na Activity lá com o SaveInstanceState, tá? Tem a mesma ideia, tá? Então você salva os itens e daí depois você recupera eles aí. No caso na Activity era no onCreate, aqui a gente tem no onCreateView. Manda rodar aí. Então aí nosso aplicativo, tá? Vou mandar rodar aqui a tela, ó. Nosso log ali, ó. Count 1. Rotacionei a tela de novo. Count 2, tá? Então ele salva esse valor do count a hora que eu rotaciono a tela, porque o meu fragment, assim como o Activity faz o onDestroy para fazer o onCreate de volta, o fragment também faz. Então, coisas que sejam geradas de forma dinâmica aí, em tempo de execução, vão ser perdidas se você não fizer esse trabalho aí com o SavedInstanceState, tá? Só que nos fragments a gente tem uma forma bem mais prática de fazer isso daí, que é trabalhar com esse método aqui que é o setRetainInstance. Então você vai vir aqui, ó, no teu fragment. A gente não precisa disso aqui, tá? Desse onSaveInstanceState, você pode apagar ele lá. Aqui também a gente não vai precisar. A gente pode só... Opa, só deixa eu aproveitar o log ali, né? Apaguei tudo aqui. Só tira o if, hein? Deixa só o count e o log. E daí o que você vai fazer? Aqui no onCreateView, a gente vai, vou deixar aqui embaixo, tá? Você vai vir aqui, ó, setRetainInstance. Ele recebe um boolean, tá? True ou false. A gente vai colocar aqui como true. O que ele faz? Esse método, ele diz para o Android que quando o nosso fragment ele passar pelo evento de onDestroy, é para ele manter tudo que tenha sido gerado dinamicamente, tá? Tudo mesmo, tá? Então, se você trabalhar com threads, com bitmap, com áudio, com qualquer coisa, tudo que seja gerado de forma dinâmica ou que esteja em execução dentro do teu fragment, ele vai manter
e daí a hora que o fragment voltar, acompanhando o onCreate da activity, essas coisas vão continuar de onde elas pararam, tá? Então ó, perceba que eu tirei o onSave instance state, não estou trabalhando mais com o meu saved instance state aqui, tá? Só estou ali set retain instance true, uma linha de código faz tudo aquilo ali que a gente já tinha implementado na mão, tá? Manda rodar de volta aí. Ele deu um errinho aqui na hora de rodar. Vamos ver aqui. Claro, né? Óbvio, a gente não vai precisar mais disso aqui. Como a gente está usando o set retain instance, a gente não precisa recuperar nada de lá, né? O nosso count ele vai sendo mantido por ele mesmo ali pelo set retain instance. Manda rodar de volta, né? Então nosso aplicativo aí, ó, tá com um count 0. Vou rotacionar a tela aqui. Lá, count 1, rotacionei a tela de volta. Count 2, tá? Então, quando você trabalha com set retain instance, você não precisa trabalhar com um saved instance state, nem com esse bundle aqui que vem, tá? O saved instance state. Então ele é bastante útil porque você utiliza uma linha de código só e às vezes você tem bastante coisa dentro do fragment, tá? Então você só vem aqui set retain instance true e ele já mantém tudo que tenha sido gerado dinamicamente para você dentro do fragment aí quando essas ações de mudança de configuração ocorrer, tá ok? Aconselho muito sempre a utilizar isso aqui, tá? Para evitar possíveis dores de cabeça quando vocês estiverem trabalhando com fragments aí. De agora a gente vai voltar aqui nessa coisa do ciclo de vida do fragment aqui, só para que vocês consigam ver bem certinho agora como que a coisa toda funciona, tá? Então eu vou só pausar aqui o vídeo, vou implementar os métodos aqui, tá? Um resume, um start, toda essa coisa arada com um log aí, e daí volto aqui para explicar para vocês, tá? Então voltando aí. Tá? Para quem quiser implementar aí de repente, tá? Não tem problema, tá? Mas não precisa, aqui é só para vocês verem como que funciona a execução aí da activity com o fragment, como que é essa relação aí no ciclo de vida, tá? Então aqui basicamente eu implementei os métodos lá, só coloquei um log, tá? Eu usei aqui um azinho para identificar a activity e lá no fragment um F para identificar os métodos do fragment, tá? Daí aqui eu coloquei todos os métodos do ciclo de vida lá, onCreateView, tá? A gente tem um log ali. Deixa eu só tirar esse log do count aqui. OnResume, OnAttach, OnDetach, OnDestroyView, OnCreate, OnStart, OnPause, OnStop, OnDestroy. Se vocês quiserem implementar aí para terem o exemplo rodando também, só cuidado na hora de implementar o OnAttach, tá? Tem que ser o que tem como parâmetro Activity, tá? Tem um attach aqui que ele tem como parâmetro um context. Tá, isso daqui é para a API 23, tá? Como a gente está nas APIs menores que a 23, vocês vão usar onAttach com Activity como parâmetro aí. Feito isso daí, manda rodar aí o aplicativo de vocês. Então aí nosso aplicativo, agora só que a gente quer ver é só o ciclo de vida, tá? Então, só subir aqui. Então, ó, quando o nosso fragment foi criado aí, tá? Então eu faço o onCreate lá da activity. Daí ele chama o onAttach do fragment, onCreate do fragment e daí o onCreateView do fragment. Daí ele faz o onStart da activity, onStart do fragment, onResume na activity e onResume no fragment. Vou vir aqui pro home. Então ele fez lá onPause no fragment, onPause na activity, onStop no fragment, onStop na activity. Vamos pegar nosso aplicativo de volta aqui. Voltou. OnStart, Active Fragment, OnResume, Active Fragment. Se eu usar o voltar aqui que ele vai destruir, né? Só fechar aqui. Então, ó, onPause, onStop, onDestroyView, onDestroy, onDetach e onDestroy, tá? Terminando com o Destroy da Activity aí.
O que é importante vocês notarem aqui do ciclo de vida aí da Activity com o Fragment, tá? Dois pontos importantes aí. Primeiro, como eu falei, todos os métodos da Activity têm um correlato que também é relacionado dentro do Fragment, tá? Então eu tenho onPause no Fragment, onPause na Activity. OnStop no Fragment, OnStop na Activity, tá? E aí onStart, onResume, onDestroy, tá? E os métodos que eu tenho só dentro do Fragment, tá? No caso, quando eu faço o onCreate na Activity, no Fragment é disparado onAttach, onCreate e onCreateView. E quando eu faço o onDestroy lá na minha Activity, né? Ele vai chamar aí o onDestroyView, onDestroy, onDetach, para daí trabalhar com o onDestroy da minha Activity, tá? Então, o onCreate e o onDestroy da minha Activity, eles são os que têm a maior quantidade de correlatos do lado do Fragment aí. E teve só um aqui que eu esqueci de implementar no Fragment aqui, né? Deixa eu ver. Implementei um monte aí, faltou um aqui para mostrar. Que é o onActivityCreated. Vamos colocar ele aqui. Fragment. Tá. Só vou mandar rodar de volta aqui. Então aí, ó, só para mostrar, né, que tinha faltado lá. Então, onCreateDActivity, tá? Ele fez onAttach, onCreate, onCreateView e onActivityCreated, tá? Esses 4 métodos aqui são correlatos com o onCreate da minha Activity. E daí, na parte do onDestroy, continua aqueles mesmos lá, tá? É só o onDestroy, onDetach e o onDestroyView, tá? Que são os correlatos da minha Activity. E daí aqui é só tomar cuidado, tá? Quando você for trabalhar, getView só vai estar disponível para você utilizar depois que você chamar o onCreateView. E aquela outra forma que eu tinha mostrado para vocês lá do getActivity, né? Esse outro método que agora está bem lento para carregar, que é o getActivity. Ele só está disponível para vocês trabalharem depois que é feito o onAttach, tá? Antes disso daí você não tem acesso a Activity Host. Tá? Então, inclusive, se você fizer um getActivity depois de fazer um onDetach, aí você não vai conseguir mais acessar a Activity Host do teu Fragment aí, tá? Então, só cuidado com isso daí na hora de fazer o acesso dentro do Fragment aí. Da nossa aula dessa parte inicial de Fragment de hoje é isso daí, pessoal, tá? Até a próxima.